queridos alunos e professores, estamos iniciando mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Juliana e estarei acompanhando vocês ao longo deste momento. Vamos verificar o número e o objeto de conhecimento. Estamos na aula de número 38 com o objeto de conhecimento China e o detalhamento aspectos naturais e população. Então, vamos lá dar início à nossa aula. A China é um dos maiores países do mundo, possui também uma grande população, é um país asiático que está localizado na região do Extremo Oriente. É um país que é uma das economias mais fortes mundialmente e um dos maiores exportadores de bens. É lá também que a gente encontra a Grande Muralha da China, que é uma fortificação, são diversas fortificações ao longo da linha leste-oeste, principalmente na parte norte da China, que ali buscava proteger as fronteiras históricas chinesas. Também lá se encontra a Cidade Proibida, que hoje é um local, uma atração turística, mas que no passado era uma cidade onde se localizava o poder decisório do imperador. E esse nome Cidade Proibida era porque era muito rigoroso o controle de entrada e de saída da população. Então, a Cidade Proibida é hoje um local que as pessoas utilizam para conhecer as obras arquitetônicas da antiga civilização chinesa. E é com isso que a gente começa a falar na nossa aula sobre a China. A gente vai começar falando das principais características gerais e depois passamos para os seus aspectos físicos. Vamos começar então com o nome oficial da China, que é República Popular da China. Vocês estão vendo a bandeira. Essa bandeira ela tem, como sempre, significados. A cor vermelha, ela faz referência à Revolução de 1949, quando foi estabelecida no país a República Popular da China. As estrelas vão também ter significado. A maior representa o Partido Comunista da China e as menores representam o povo chinês. O tipo de governo que tem na China é a República Comunista, que é onde elas buscam desenvolver os princípios de uma sociedade socialista, contudo, são observados no país práticas econômicas de cunho liberal, que por muitos acaba sendo visto como capitalistas. O Partido Comunista ele foi criado em 1921 e está à frente do governo chinês desde 1949. O governo ele se baseia na atuação de um partido único, não permitindo a existência de outros. A capital, Pequim, mas também é conhecida como Beijing. O idioma oficial é o mandarim, no entanto, se encontra diversos outros dialetos, que como a gente vai já estudar, diversos grupos étnicos formam o povo chinês. Então, o mandarim é o idioma oficial, mas dele vai também ter diversos outros dialetos. E a moeda oficial é o renminbi, certinho? Vamos fazer então agora a localização da China. A China, como eu já falei para vocês, está localizada na região do Extremo Oriente do continente asiático, então bem na parte mais leste da Ásia. É o terceiro maior país do mundo em extensão territorial. Possui cerca de 9.600.000 quilômetros quadrados. Ele vai fazer fronteira com 14 países, sendo que a maior fronteira terrestre será com a Mongólia, que possui 4.600 quilômetros de fronteira. É um país que vai ter grandes contrastes fisiográficos, podendo dividi-lo ele em parte oeste e parte leste. A China possui 23 províncias, 5 regiões autônomas, Guangxi, Ningxia, Tibete, Xinjiang e Mongólia Interior. Possui também 4 municípios, entre eles Xangai, e 2 regiões administrativas, Hong Kong e Macau. E aí a gente vem para o mapa da China verificar essas fronteiras. Como a gente já verificou, são 14 países que a China tem fronteira. Então, começando aqui, ó, Rússia, vamos vir para a Mongólia, entramos aqui na fronteira do Cazaquistão,
Quirguistão, Tadjiquistão e bem aqui, ó, bem pequenininha, a fronteira com o Afeganistão. A fronteira com o Afeganistão é a menor fronteira que a China tem, apenas 76 quilômetros de fronteira. A gente passa ainda aqui, ó, Paquistão, Índia, Nepal, Butão, Bangladesh, Mianmar, Laos, aqui esse branquinho é o Vietnã. E ainda tem aqui, olha só, a República Popular Democrática da Coreia, que é a Coreia do Norte. Então, temos aí 22 mil quilômetros de fronteira. É o país que tem a maior fronteira terrestre do mundo. Então, olha só, 14 países ao todo possuem fronteiras com a China. E a gente vai verificar que existem limites naturais, como a Cordilheira do Himalaia, a região do deserto de Gobi, que vão fazer suas fronteiras, mas também a gente verifica aí a parte marítima, ao qual a gente vai ter Mar da China Oriental, aonde a gente encontra a ilha de Taiwan, que não é oficialmente reconhecido como um país, mas é uma região que busca independência da China. Tanto é que vocês prestaram atenção nas Olimpíadas que se passou, tinha Taiwan e tinha a China separados, mas Taiwan oficialmente ainda pertence à China, mas busca há muito tempo a sua independência. E também aí, ó, próximo ao Japão, que a gente verificou na aula anterior. E ainda a República da Coreia, que a gente conhece mais como Coreia do Sul. Então a gente tem essa parte das características gerais da China. A partir de agora a gente começa a falar mais sobre os aspectos físicos. A China, como eu falei, a gente vai dividir a China em duas grandes regiões. A gente vai chamar de China Ocidental ou China do Interior e também vamos ter a China Oriental. Então, a China Ocidental é aquela que vai estar mais para o oeste. O que vai predominar lá de características físicas? O clima desértico. Temos também a presença da Cordilheira do Himalaia, na parte sul da China Ocidental, vai formar uma barreira natural que impede ali os ventos do Oceano Índico atingir aquela região. É um local com poucas chuvas, ventos muito secos e baixa densidade demográfica. E ainda nessa região, a noroeste, destaca-se os planaltos como o Tibete e as montanhas de Tian Shan, formando fronteiras naturais entre China, Índia e os países da Ásia Central, que a gente acabou de verificar. E a outra região é a China Oriental, que vai ser caracterizada pela presença de grandes rios, a distribuição regular de chuvas ao longo do ano, vai ter também a presença da atividade agrícola, é a área mais populosa e industrializada, tá? Portanto, é a área mais extremamente povoada e ali também vai ser localizados os solos mais férteis do país. A leste, o litoral leste da China continental é de baixa altitude e tem uma longa faixa costeira de 14.500 quilômetros, delimitada a sudeste pelo Mar da China Oriental, além dos quais estão Taiwan, as Coreias e o Japão. Então vamos lá verificar alguns desses relevos que nós temos na China. Então aqui comigo vocês estão observando o mapa do relevo chinês. Aí eu vou dar um destaque aqui. Nós temos na região as cordilheiras do Himalaia. Deixa eu colocar aqui a região da Cordilheira do Himalaia, o Planalto do Tibete e também Tian Shan. Então, a gente vai ter mais nessa área, que seria a China do interior, a China ocidental. Tá? As montanhas de Qilan, a Cordilheira de Renduan e o Planalto da Mongólia interior. O que mais que a gente vai encontrar no relevo da China? E a gente vem para cá, para a parte que seria a China do litoral, a China oriental. Aí a gente verifica, então, as montanhas de Granqian, a planície do nordeste da China, as montanhas do sul da China, a cordilheira de Shuifeng,
A bacia, aqui a gente já está falando um pouco da hidrografia, que a gente já vai entrar também, a bacia do Yangtze, que é um dos principais rios dessa localização, o planalto de Yunnan-Guizhou. Então, olha só, o relevo da China, então, ele é bem diversificado. Ele vai de um lado que é mais alto, o que vai, assim, por isso mesmo, já coibir ou minimizar a ocupação humana, e essa parte mais verde, que é a parte onde vão estar localizadas as populações, né? São as áreas de planícies e é onde vai ocorrer o desenvolvimento da agricultura. E aí, o que eu posso mostrar para vocês também... Não dá para mostrar agora para você, mas daqui a pouquinho eu vou mostrar a hidrografia. Mas enquanto isso, nós vamos falar sobre as paisagens, que é justamente dessa diversidade de relevo, também diversas paisagens acabam existindo. Então, olha só, vamos começar falando sobre o Monte Everest. O Monte Everest é o ponto mais alto que a gente tem na superfície terrestre e ele está localizado na Cordilheira do Himalaia. O Monte Everest tem 8.848 metros de altitude, ou seja, mais de 8.000 metros acima do nível do mar. Na Cordilheira do Himalaia também se encontra o segundo ponto mais alto do mundo, que é o K2, a montanha K2, que ela vai ter 8.671 metros acima do nível do mar. E a diferença é que ela vai ser muito mais difícil de se escalar do que o Monte Everest. Quando a gente vem aqui para o deserto de Gobi, ela como já mudou completamente a paisagem, saiu de algo com relevo elevado, acidentado, neve, para um relevo completamente arenoso. Vai se estender entre o norte da China e o sul da Mongólia, vai possuir altitude com mais de 1.000 metros, vai estar entre os 5 maiores desertos do mundo. Tá? Sendo ele o quinto. Só para a gente ter uma ideia, ele é maior do que o estado do Pará. O estado do Pará tem 1.248.000 quilômetros quadrados. O deserto de Gobi, 1.295.000 quilômetros quadrados. A temperatura também vai variar muito, mas a média anual é de menos 2,5 graus a 2,8 graus positivos. E é claro que durante o dia pode atingir 38 graus Celsius e durante as madrugadas pode atingir menos 43 graus Celsius. Deserto arenoso, mais setentrional e de todos é o lar, que vocês estão até observando aqui, ó, de animais raros, como o camelo bactriano, que é o camelo que tem 2 corcovas. Aí a gente começa a falar do Planalto do Tibete, aqui ao lado. Ele é o planalto mais alto do mundo, tem uma altitude média de 4.500 metros e ele é conhecido como o teto do mundo. E ainda o chamam de Shangri-La, que significa lugar cheio de alegria e de paz. Por fim, a gente traz aqui uma paisagem voltada para a atividade da agricultura. Os terraços, nós falamos já sobre terraços em aulas anteriores e essa estrutura que vocês estão observando de degraus, né? É um relevo aonde não seria propício para o desenvolvimento da agricultura, mas a ação humana foi lá e construiu esses degraus. Certo? Então, aí eles conseguiram desenvolver, nesse caso da paisagem, uma plantação de arroz. Então, em cada degrau, também ali, há milhares de mudas de arroz plantado. Vamos passar agora a falar sobre outros aspectos naturais, entrando na hidrografia. Na hidrografia, a gente vai destacar que os rios principais, Yangtze, que é o rio azul, o rio Huanghe, que é o rio amarelo, o Xuanjiang, que é o rio das pérolas. São os 3 principais rios, são os rios mais volumosos, tá bom? Mas acaba tendo aí o Huanghe e o Yangtze um maior aproveitamento para a agricultura e até mesmo para a geração de energia hidrelétrica. Então, na porção leste, lembra do mapa que eu apresentei para vocês, na parte mais verde, localizam-se as extensas planícies aluviais, com solos férteis e banhados pelos rios Huanghe, Yangtze, cujas nascentes estão localizadas no Planalto do Tibete.
Ao longo dessas planícies aluviais com alta fertilidade, em que se destaca o Rio Amarelo, apresenta o solo loess, que é o tipo de solo onde foi depositado o vento acabou transportando os nutrientes para esse solo. E há uma grande concentração e também concentração populacional e também a intenso desenvolvimento da área do desenvolvimento agrícola. E aí a gente começa a falar das Três Gargantas, que é a maior hidrelétrica que temos hoje. É um projeto gigantesco, só que ele gerou diversos problemas ambientais e sociais. Isso porque é uma área que inundou 28 mil hectares, cobriu matas nativas, desalojou aí 1,3 milhão de pessoas. Então, é uma obra, né, humana magnífica pela possibilidade de produzir-se algo. No entanto, é uma obra que trouxe diversos problemas ambientais e sociais. Agora a gente vai vir novamente aqui ao mapa, mas agora com a hidrografia, justamente fazer o destaque desses rios. Então, olha só, vamos acompanhar aqui, ó. Temos aqui o Rio Amarelo, vocês conseguem enxergar? O Rio Amarelo, ele vai ter mais ou menos aqui a sua nascente no Planalto do Tibete, ele vem aqui para a parte norte e vai desaguar aqui no Mar de Bohai. Depois a gente tem aqui mais embaixo o Rio Yangtze, que é o rio na qual a gente vai encontrar a hidrelétrica Três Gargantas. Ele também tem a sua nascente no Planalto do Tibete e segue, olha só que vocês vão observando, pela parte central da China. E mais abaixo a gente encontra o Rio das Pérolas. É um rio menorzinho. O Yangtze acaba sendo o maior rio, é o terceiro maior rio do mundo. E aí também temos aqui o destaque do rio Mekong, aqui na parte sul da China. Ainda o rio Brahmaputra, ok? Então, esses são os principais destaques que a gente tem quanto à hidrografia da China. A gente vai aproveitar e vai começar a falar um pouco mais sobre a usina das Três Gargantas. Acompanha comigo. A usina das Três Gargantas, ela está localizada no rio Yangtze, que eu mostrei para vocês agora, e ela é uma das maiores hidrelétricas do nosso planeta. É a maior, na verdade. Ela desempenha funções cruciais, ela pode controlar as enchentes, né, possui um grande reservatório e também facilita o transporte hidroviário. No entanto, a gente sabe que a sua construção exigiu que mais de 100 cidades ficassem submersas e resultou na realocação, ou seja, 1,3 milhão de pessoas tiveram que ir para um novo local. Isso fez com que esse reassentamento causasse novos danos, como danificação de terras devido ao rápido desmatamento e erosão do solo. Nesse novo local também se apresentou a baixa produtividade agrícola nessas novas áreas que foram designadas a essa população que precisou ser realocada, prejudicando os agricultores pobres que eram dependentes dessas safras. E ainda gerou aí um grande impacto ambiental, ameaçando a biodiversidade do local, fazendo com que haja o risco de extinção de diversas plantas e animais. Então, apesar da sua potência em construção e também de produção de energia hidrelétrica, acabou que gerou também problemas ambientais e sociais. Mas para que a gente consiga compreender a magnitude dessa obra, a gente vai aqui acompanhar com o Google Earth o processo de construção. Aqui vocês estão observando, é um trecho do rio Yangtze, aonde foi construída a hidrelétrica Três Gargantas. Aqui ainda é antes da construção, isso no ano de 1984. Então, observem como a paisagem irá mudando pouco a pouco e justamente, olha lá, já surgindo a hidrelétrica. Olha a dimensão, né, que esse local tomou. Então, algo que era um rio, o curso do rio normal, houve a interferência humana
E aí, então, houve então a construção desse local, que hoje é a maior usina hidrelétrica que a gente tem em nosso planeta e está localizada na China. Impressionante, não é não? Uma grande construção aí que a gente pode observar, uma grande área que a gente pode acompanhar justamente que foi o alargamento que aconteceu do leito desse rio na parte superior, ou seja, antes da barragem, e também essa modificação que ocorreu na parte ao sul. Vamos agora passar para o nosso próximo tema, que a gente começa a falar sobre clima e vegetação. A gente vai ter já um mapa aí da China dividido em 5 regiões climáticas. Lembra que a gente tem o relevo, né? O relevo da parte ocidental é um, e o relevo da parte oriental é outro. Na parte ocidental aqui, ó, onde está esse azul mais claro e o amarelo, é as áreas onde eu tenho um relevo mais elevado. Então, clima árido e semiárido e também a presença do clima frio de montanha. Ali nessa região do amarelo é onde está principalmente a cordilheira do Himalaia, ok? No clima árido e semiárido, a gente vai ter a vegetação de xerófilas, que são plantas adaptadas à escassez de água, e também a presença das estepes. Aí esses 3 climas aqui, o temperado, subtropical e o tropical de monções, vão estar na China oriental. Mas se vocês prestarem atenção aqui, ó, nessa linha, essa linha é o trópico de Câncer. E a China está acima dela. Isso quer dizer que a China está na zona climática temperada. Então, a gente vai ter o predomínio do clima temperado dessa vegetação também. Passando, a gente fala sobre o frio de montanha, que a vegetação vai ser a vegetação de montanha, que é uma vegetação de altitude, principalmente na área do Tibete. A gente vai ter mais na parte leste da China o temperado e o clima subtropical, que tem como presença de vegetação a floresta temperada e a floresta subtropical, aonde eu vou ter a presença das caducifólias, que são aquelas árvores que perdem as folhas ao longo do outono e do inverno, e também as subcaducifólias. A gente fala também do tropical de monções. O tropical de monções, ele vai ter a característica de ser um verão extremamente chuvoso e um inverno seco. A vegetação predominante acaba sendo a floresta tropical. E ainda também na tropical de monções há a presença da vegetação de bambuzais, que vai se estender ali do leste ao sudeste do território da China. Então, essas são as principais características que a gente pode trazer para vocês quanto à China. Vamos falar agora de população? Aqui eu vou ter os 5 países mais populosos do mundo. Em quinto lugar, o Paquistão. Em quarto, a Indonésia. Em terceiro lugar, nós temos os Estados Unidos. Em segundo, a China. E em primeiro, a Índia. Quantos anos vocês já ouviram falar que a China é o país mais populoso do mundo? E eu estou apresentando para vocês que a China é o segundo e a Índia é o primeiro. A gente vai observar isso desde 2023. A ONU estima-se que a população indiana superou a população chinesa. Então, a população quase parecida, né, que essa é uma informação do ano de 2023, quando houve essa superação. Então, a gente vai verificar agora quais são as principais características da população chinesa. A China ela vai ter uma grande diversidade étnica, ela é composta por 56 grupos étnicos oficialmente reconhecidos, sendo que a maior parte da população faz parte da etnia Han. Vai compor 91% da população total da China e ela está em áreas urbanas e litorâneas. Em torno de 1,1 bilhão de pessoas
estão dentro da etnia Han, o que faz com que essa etnia seja a mais populosa do planeta. Ela é encontrada em quase todas as partes da China e foi a etnia Han que deu origem a 4 grandes invenções chinesas: a bússola, a fabricação de papel, a impressão e a pólvora. Os outros grupos étnicos vão ser conhecidos como grupos étnicos minoritários. É claro, a única grande maior grupo é o Han. E aí eu tenho o Zhuang, o Hui, Manchu, Uigur, Miao, tibetanos e os mongóis. E aí para vocês um pouco da característica das vestimentas. Cada grupo acaba tendo seus dialetos, suas tradições, seu costume e também a sua parte de religião. Já falando nisso, a China vai apresentar também diversas práticas religiosas, como o budismo, o islamismo, o cristianismo, o taoísmo e diversas crenças tradicionais. Tem um ditado chinês que diz que todo chinês é taoísta em casa, confucionista na rua e budista na hora da morte. Essas são as 3 principais religiões ou crenças religiosas nas quais os chineses acreditam. Por que a população da China teve, então, essa diminuição? Por que a população da China pode ter passado a ser a segunda, agora mais populosa? Por causa da instituição, da criação da política do filho único. Essa foi uma política que foi colocada em prática em 1970 e vigorou por 35 anos. Qual era o objetivo? Controlar o crescimento populacional. Tá? A gente pode verificar que ela tornou-se obrigatória nas zonas urbanas onde se tinha um lema: um casal, um filho. Já nas zonas rurais, já era permitido 2 filhos, desde que o primeiro tivesse sido uma menina, porque na zona rural usa-se a força braçal. Então, se o primeiro filho daquele casal fosse uma menina, eles poderiam ter um menino. No entanto, também tinha outra exceção, que as minorias étnicas não precisavam obedecer a essa política. No entanto, essa política vai gerar diversos problemas. Abandono de bebês, porque não era permitido ter o segundo filho, e a grande maioria vai ter uma predileção pelo gênero masculino. O número de abortos vai crescer. A esterilizações em massa vai ocorrer, já que por lei só você é obrigado a ter um único filho. Então, para não ter o risco de ter mais um, acabava ocorrendo as esterilizações. E também extermínios de recém-nascidos, porque esse segundo filho não poderia ser registrado. Isso porque esse segundo filho, olha, acarretava a perda de emprego dos pais, havia o impedimento das crianças até frequentarem a escola. Então, era um regime, uma política extremamente rigorosa. No entanto, observando-se que a característica populacional da China se modificou. Então, em 2013, houve a primeira alteração dessa lei, na qual 2 filhos já poderiam ter um casal, desde que um daqueles 2 pais fosse filho único. Então, o pai não tem irmão ou irmã. Então, aquele casal daquele pai, que era filho único, poderia ter um segundo filho. Em 2015, também houve uma nova alteração, na qual a autorização para se ter 2 filhos por casal. Aí todo casal já poderia ter 2 filhos, não tinha mais essa história de que um deles fosse filho único. E em 2021, a regra mudou e agora são 3 filhos. Isso porque a gente vai verificar que houve o envelhecimento da população, no entanto, há também a queda da população economicamente ativa. A gente verifica que a China tem uma população de cerca de 35%, em 2053 vai corresponder à população de mais de 60 anos. Isso faz com que haja aquele processo de inverter a pirâmide, onde a maior parte da população é idosa e a menor parte da população é jovem, o que vai fazer com que haja grandes problemas na parte da previdência, em gastos sociais. A política do filho único também trouxe impactos demográficos. O desequilíbrio de gênero. No ano de 2021,
existiam, na verdade, milhões de chineses a mais, 35 milhões de chineses a mais do que chinesas. Então, era 35 milhões de homens a mais do que mulheres, tá bom? E aí, isso não ocorreu, não conseguiu ainda a China a ter essa alteração devido ao mercado de trabalho, em outras palavras. Porque o mercado de trabalho, ele ainda se mantém, mesmo com o relaxamento da política do filho único e também os incentivos dos governos para que se haja uma renovação da população, a parte do mercado de trabalho, as empresas ainda são muito rígidas. Eles preferem contratar homens do que mulheres porque eles têm a certeza que os homens não irão engravidar. E a mulher na China ainda tem essa característica de ser ela a pessoa predominante na criação dos seus filhos. Então, acredita-se que quando tem a criança, a mãe acaba saindo do mercado de trabalho. Então, há uma preferência. E as mulheres, quando estão no mercado de trabalho, acabam não querendo ter filhos justamente para não perder o seu emprego. E aí a gente fala, então, da distribuição da população da China. Ela é uma população numerosa, mas ela se distribui de forma desigual pelo território. A gente já verificou até mesmo por causa do relevo, né? Na parte leste, onde tem as terras férteis, as planícies, é uma área mais industrializada, portanto mais povoada. Algumas áreas vão ter mais de 200 habitantes por quilômetro quadrado, enquanto na porção oeste, nós vamos ter, por exemplo, o deserto de Taklamakan. Na porção norte, temos o deserto de Gobi. Então, lá vai ser umas áreas de baixas densidades demográficas. Vastas porções desse território, ou seja, grandes áreas da China, vão ter menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. A gente pode comparar a parte leste com 200 habitantes por quilômetro quadrado, enquanto a parte oeste, menos de 1 habitante. E a gente chega aí no nosso mapa. O mapa a gente verifica que ele vai ter essa distribuição, né? A parte oeste, uma menor densidade populacional, e a parte leste da China, uma maior população, uma maior concentração populacional. Para finalizar, a gente vai assistir um vídeo que traz características da cultura chinesa. A China é uma terra de contrastes e tradições milenares. Vamos explorar juntos a rica cultura deste vasto país. A história da China se estende por mais de 5.000 anos, marcada por dinastias poderosas e contribuições significativas para a arte, ciência e filosofia. Os festivais chineses são uma parte vibrante da cultura. O Festival da Primavera, também conhecido como Ano Novo Chinês, é o mais importante, trazendo famílias juntas para celebrar com danças, comida e fogos de artifício. A arte chinesa é conhecida por sua elegância e profundidade. A caligrafia, a pintura em rolo e a literatura clássica, como o Romance dos Três Reinos, são tesouros culturais. A culinária chinesa é variada e saborosa. Cada região tem suas especialidades, desde o pato de Pequim, na capital, até os dumplings e o hot pot, nas áreas do norte e do sul. A filosofia e a religião também desempenham um papel crucial na cultura chinesa. O confucionismo, o taoísmo e o budismo influenciam a vida cotidiana e os valores do povo chinês. Hoje, a China combina tradição e modernidade. As cidades como Xangai e Pequim são centros de inovação, liderando avanços em tecnologia e infraestrutura. A cultura chinesa é um caleidoscópio de tradições antigas e inovações modernas. É essa rica tapeçaria que faz da China um país fascinante e diversificado. E assim finalizamos a nossa aula sobre a China.